Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Na verdade, todos passaram aqui, falaram bastante do livro, mas hoje nós estamos iniciando um seminário sobre paternidade. O livro, nós escolhemos essa data, mas na verdade o assunto da noite principal é a paternidade. Mas não existe acaso nas coisas de Deus, né? E aconteceram tantas coisas proféticas ao longo dessa semana, para que culminasse na data de hoje, que eu queria que você tivesse muita atenção com essa noite. Sobre a sua vida, tem datas que a gente tem que marcar, tem dias que nós precisamos escrever. E você não precisa escrever data do lançamento do livro, porque, como a Leila disse, eu não sou um escritor. Isso aqui não é um livro de alguém que está querendo escrever para se tornar famoso, eu não tenho essa pretensão, não é meu objetivo. Né? O livro é só o reflexo de algo que foi produzido ao longo de uma história, onde fundamentos foram gerados e que compartilhar eles com o corpo de Cristo é uma responsabilidade, não é um desejo pessoal, é uma responsabilidade. Então é só um detalhe, mas nessa noite ela tem uma convergência de situações muito interessantes. Quando eu terminei de escrever o primeiro livro, que se chamou Cristo de Dentro para Fora, quantos já leram o primeiro livro, Cristo de Dentro para Fora? Aquele livro, ele marcou um tempo na minha vida onde o Senhor me falava dos processos que eu ia viver. Inclusive eu tive uma visão com a capa daquele livro. Né? Ficou tudo preto e eu via uma janela em formato de cruz e o Senhor me falou assim, você vai enxergar todas as coisas a partir de hoje através da cruz. Eu vou te conduzir a esse processo. E o Senhor me deu, então, a oportunidade de ter escrito aquele livro. Quando eu terminei de escrever, Ele falou assim, a história não acabou aí. Depois da morte vem a ressurreição, e eu vou te conduzir a escrever isso. E eu já sabia, inclusive, que a capa do segundo livro teria que ser branca, que teria que ser Cristo de dentro para fora e falar sobre a ressurreição. Só que eu tinha que esperar o processo de ressurreição começar a acontecer. O que é experimentar a vida depois da morte. Então, esse livro é um relato, porque quando você nasce, quando a sua natureza é formada e a sua natureza tem uma raiz adâmica, você vai criando maneiras de viver que são consequências dessa natureza. Por exemplo, o pecado é algo comum à natureza adâmica. É como uma árvore que nasceu de uma semente da laranja. É natural que ela vá dar laranja. Uma árvore que nasceu de Adão, é natural que ela vá dar como fruto o pecado. Faz parte da natureza da árvore. Então, quando você é arrancado dessa raiz e enxertado em uma outra natureza passa a existir em você, é outro fruto que você vai manifestar, é uma outra vida que você recebe, você tem que reaprender a viver. A tua mente estava programada para funcionar de um jeito a vida inteira. Você nasceu de novo. Hoje quem governa a tua vida é o Espírito. Então é necessário reaprender a viver. Tem algumas coisas que nós não experimentamos na plenitude simplesmente porque nós estamos em Cristo, mas o nosso sistema operacional ainda funciona antigo. Você tem que dar uma atualizada. Esse livro é como se fosse uma atualização no seu sistema operacional. Assuntos básicos, mas que você vai aprender a viver através da mente de Cristo. O que é o perdão à mente de Cristo? A diferença do perdão para quem vivia no antigo pacto e para quem vive no novo pacto. Como são os relacionamentos depois que eu experimento uma vida no Espírito? Eu me movo por afinidade ou por propósito? Então são assuntos muito práticos que Deus foi construindo ao longo desses processos. Como que você aprende a confiar em Deus e ter paz e alegria mesmo quando você não tem controle das coisas naturais? Então todas essas questões são abordadas nesse livro que ficou praticamente com o dobro do tamanho do primeiro, porque é muito mais gostoso falar de vida do que de morte. Amém? Então eu queria que vocês pudessem receber isso no espírito de vocês. Essa é uma noite profética. Né? Fazem 5 anos que a Zelinda compartilhou de uma história que vivemos. Como a Leila disse,
Hoje nós começamos a compreender o que é a realidade do corpo de Cristo numa outra dimensão. Nós não estaríamos hoje, nós não teríamos suportado esses processos se nós não estivéssemos vivendo em corpo, né? Histórias se fundiram, né? A história da Zelinda se fundiu, se tornou a nossa própria história. E tantas outras pessoas, né? A gente estava lembrando hoje a Sheilinha e o Bruno, né? A Sheila, quando nós iniciamos esse processo, não era nem casada. Por 5 anos, a Sheila cuidou da Leila. 5 anos cuidando da Leila, sem cobrar um centavo, semeando nas nossas vidas. Olha como as coisas são proféticas. Para vocês são detalhes, para nós são proféticas. Essa semana nós tivemos a oportunidade, depois de 5 anos, de semear na vida do neném da Sheila, de fazer uma situação que ela precisava, uma consulta de um médico, que era um médico que nós confiamos e achávamos que era importante ela passar, era uma consulta particular. E eu falei, cara, ela semeou 5 anos na nossa vida. E agora a gente tem a oportunidade, num tempo, nessa semana de ressurreição, parece que virou uma chave. Parece que Deus inverteu as coisas. São apenas sinais, porque Deus trabalha assim, era apenas uma pequena nuvem, mas era o sinal que Deus estava iniciando um tempo de chuva, depois de um período de sequidão. Essa semana foi uma semana de pequenas nuvens, mas tantas nuvens que o Senhor está falando, não é uma chuva, é uma tempestade que está prestes a vir sobre vocês. O tempo de ressurreição está sendo assinalado por Deus de uma forma muito clara. 5 anos atrás, 5 anos atrás eu plantei na minha casa um pé de jabuticaba. Quantos gostam de jabuticaba? Cara, eu sonhava ter um pé de jabuticaba em casa. Daí eu falei assim, pô, ninguém merece plantar uma sementinha de jabuticaba e esperar esse negócio crescer e dar, né? Daí eu fui num lugar e falei, eu quero comprar uma já dando jabuticaba. Daí o cara falou, tem aqui uma já dando, mas é mais cara. Eu falei, eu pago. Falei grosso. Eu pago. E comprei um pé de jabuticaba já carregado. Coloquei o pé lá em casa, no dia seguinte murchou tudo. Porque a árvore sente. Daí o cara falou, não, é natural. Mas na próxima estação ela já está dando. Cara, fazem 5 anos que eu nunca comi uma jabuticaba daquele pé. Verdade, eu estou falando algo que é verdade. Cara, o meu filho está aqui, a Bruna está aqui, ela sabe. Todo ano eu ia para o pé, aparecia umas jabuticaba verdinha desse tamanho, murchinha assim, e nunca dava nada. Eu falei, caramba, cara, que jabuticaba mais temperamental, né, cara? Ela não gostou do ambiente e tal. Terça-feira, agora, essa semana, repita comigo, agora. Terça-feira agora eu chego em casa, abri a geladeira, tinha uma vasilha de jabuticaba. Daí eu falei assim, nossa, quem comprou jabuticaba? Daí a dona Diomar, que trabalha lá com a gente, falou assim, não, são os primeiros frutos da nossa árvore. Daí eu falei, mas como assim? Daí ela falou assim, a gente foi lá, tá carregado, umas jabuticaba desse tamanho, doce. Depois de 5 anos, eu não vi isso acontecer. O final de semana passado eu estava no quintal lá em casa, eu não vi isso. De uma hora para outra, repita comigo, de uma hora para outra. Da noite para o dia. Quando nós menos esperamos. Coisas que pareciam que estavam mortas. Vão experimentar o poder da vida. Vão experimentar o poder da ressurreição. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor? Estou falando só 2 coisas. Eu falei da Sheila, falei disso, mas cara, é muito evidente, muito profético. E outras pessoas tiveram essa experiência. A Leila compartilhou isso com a Lu, parece que a Lu ganhou uma flor, não foi, Lu? Uma rosa, sei lá, e ficou um tempão lá e não dava nada. Essa semana você pensou em jogar fora, vou cortar essa rosa aí murcha que não dá nada. Quando ela chegou lá, a flor floresceu. Se fosse uma mulher contando, ia falar com mais detalhes, a cor da rosa, mas é mais ou menos isso, né, Lu? E outras pessoas compartilharam da mesma experiência. Eu quero te afirmar que nós estamos num tempo novo. Eu tinha convicção
há 5 anos atrás que eu entraria num processo de morte. Eu tinha certeza, Deus me falou. Eu sabia o que eu ia passar. Assim como eu tenho convicção que Deus virou uma estação e hoje nós estamos inaugurando um tempo de vida. Eu não marquei essa data para nascer jabuticaba. Eu não comprei aquela árvore de jabuticaba e falei, 5 anos, daqui 5 anos, quando eu for lançar meu livro, você espera aí. Daí você vai dar jabuticaba daqui 5 anos, na semana que eu for lançar o livro. Eu não programei isso. Mas o Criador de todas as coisas, que fez a árvore da jabuticaba, e que me fez, e que fez você, e que tem o controle e o governo de tudo, Ele conhece e tem o controle dos tempos, e Ele determinou que nós estamos entrando numa estação de novos frutos, primeiros frutos. Isso se chama na Bíblia de primícia. Essa é uma noite de primícia, e eu quero te dizer algo, você é privilegiado de estar aqui hoje, porque você tem a oportunidade de semear nesse tempo de primícia, de separar uma primícia. Você não está falando que acabou a oferta, vocês participaram da oferta, dentro de uma palavra de prescrição, e eu estou te dando uma outra palavra, eu estou falando que são primeiros frutos de um novo tempo, são 2 sementes distintas. Você está selando um tempo que se encerrou, e você pode semear selando um tempo que está inaugurando. Se você entender, se Deus te falar de alguma maneira, faça isso profeticamente nessa noite, porque esse é o ambiente, esse é o tempo profético de abertura e inauguração de uma nova estação, de uma nova temporada, de novos frutos. Eu tenho certeza, porque as coisas na minha vida, elas acontecem pelo Espírito. Como eu estou te dizendo, esse livro é uma primícia de um novo tempo. Eu sei que ele vai produzir vida sobre a tua vida. Amém? E eu estou muito feliz de poder estar aqui nessa casa, nessa noite, compartilhando disso com vocês. Mas nós estamos entrando num período muito importante de tratar de assuntos. Porque como igreja, nós temos vivido períodos onde as pessoas se tornaram muito superficiais. Algumas palavras, alguns assuntos, parece que nós ouvimos e pensamos que já entendemos. Nós tivemos um período de mesa no Aljava essa semana, né, Lu? O pastor, o profeta Dario lá de Mogi participou com a gente, e tem sido fantástico esses ambientes de mesa. Um vai construindo com o outro, e ele colocou essa palavra. Nós estamos em tempo onde nós precisamos de um alinhamento nas nossas palavras, onde nós precisamos rever algumas coisas, porque nós temos sido superficiais em alguns assuntos. Pessoas ouvem apostólico e profético e pensam que compreendem, mas não se aprofundam nisso. Depois começam a falar de reino de Deus, pensam que sabem o que é reino de Deus, mas não se aprofundam nisso. Depois outros assuntos como paternidade, eu penso que eu sei sobre paternidade, mas eu não me aprofundo nisso, e nos tornamos rasos e superficiais em tudo que nós fazemos. Então, eu acho muito oportuno nessa noite nós iniciarmos um seminário sobre algo tão específico, tão preciso, tão importante, se não o assunto paternidade. Esses dias, quando eu estava orando por isso, o Senhor começou a falar desse assunto comigo, a respeito de paternidade, eu fiquei impactado. A minha vontade era sair pregando para quem está. Eu achei que não tinha ninguém em casa. Saiu todo mundo, Deus me deu 4 mensagens numa tarde, assim, escreve, eu escrevia, e eu queria falar para alguém. Eu levantava, eu pulava, e depois eu descobri que o Felipe estava lá na sala quietinho. Ele falou assim: você estava preparando a palavra, eu não me mexi aqui. Eu falei: cara, se você tivesse que eu queria falar, eu queria pregar para alguém. De tão impactante que foi no meu espírito, a compreensão ainda mais profunda de paternidade. E nessa noite eu queria compartilhar com você, e com quem está me acompanhando pela internet, acerca desse assunto, paternidade. A primeira coisa que eu te peço é o seguinte: se você tem algum tipo de dificuldade com o assunto, se você acha que paternidade envolve manipulação, se você acha que paternidade está ligada a uma opressão de alguém sobre outra pessoa, eu quero te pedir primeiro, baixa a guarda. Eu não quero impor algo a você, nem a você, nem a você. Eu sei que a gente tem algumas pessoas, eu tenho alguns fãs especiais que gostam de me assistir para me criticar depois. E eu queria pedir para você que me assiste com a intenção de criticar, primeiro faça uma avaliação. Você está sozinho agora na sua casa, você não precisa fazer
nada para ninguém, pensa só numa coisa: a sua dificuldade é comigo ou com o teu pai? Porque se você teve dificuldade na vida com o teu pai, o assunto paternidade vai ser sempre algo que você vai receber de uma forma distorcida. Então, se você me permitir concluir o raciocínio e ouvir tudo com a guarda baixa, você vai entender que eu não estou defendendo uma posição. Eu estou manifestando uma maneira que Deus resolveu se revelar ao homem. Eu não estou defendendo a paternidade do homem, eu estou defendendo a paternidade do Pai, do Senhor, que se manifesta através de homens. Então nós vamos percorrer nesses próximos dias até domingo, nós vamos nos aprofundar nesse assunto. Assim como a semana que vem, o apóstolo Lucas Marques vai estar aqui, e nós vamos mais fundo no novo pacto, porque chegou o tempo de nós nos aprofundarmos em algumas coisas. Não há mais tempo para você continuar raso e superficial em alguns assuntos. Quantos concordam comigo no que eu estou falando? Quantos querem ir mais fundo? Amém? E eu queria começar com vocês falando sobre uma realidade daqueles que foram gerados mais ou menos na mesma geração que eu. Galera que está aqui por volta de 25, 28 anos. Ô, irmão, vocês tenham mais respeito, por favor. Eu não entendi a risada. Eu não sou careca, nem tenho uma barba branca que nem o Lincoln, né? Mas a galera que é mais ou menos dessa idade como eu, cresceu vendo os mesmos super-heróis, que eram os super-heróis da Marvel, que hoje foram reestilizados e voltaram. Você lembra de todos, né, Diego? Conheci muito bem, né? Que hoje foram reestilizados e voltaram com força, né? Mas esses carinhas aí, eles eram das antigas, né? Posso citar alguns para vocês. O Incrível Hulk. Quantos se lembram do Incrível Hulk? O cara andava com uma camisetinha assim, de repente o cara ficava bravo, ia crescendo, rasgava a roupa dele, ele ficava com uma bermudinha, uma camisa rasgada, e depois, no final da história, ele ia andando por um caminho assim, ele já estava mais calminho, né? O Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha também é da nossa época. Aquele menino que surge do nada, que não tem pai. O Incrível Hulk também não tinha pai, e era o nosso super-herói. O Super-Homem também não tinha pai, perdeu os pais na infância, veio morar numa outra terra, uma família adota ele. O Batman era criado por um mordomo, ele não tinha pai. Nós somos de uma geração onde todos os super-heróis eram órfãos. Agora, a gente precisa entender que não só naquela época, como hoje, sempre a mídia, ela manda uma mensagem. A gente sempre tem falado que os montes da sociedade, os 7 montes, têm que ser tomados pela igreja, porque são as áreas de influência de pensamentos e cultura. Você quer uma coisa que compartilha mais cultura do que o cinema, do que a televisão, do que filmes? Você constrói uma cultura numa geração através disso. E naquela época, por que você acha que é acaso você pegar os maiores super-heróis que eu citei aqui? Todos eles eram órfãos, todos eles não tinham pai, os ícones de uma geração. Sabe o que isso, qual é a mensagem que vem embutida nisso? Eu posso ter poder, eu posso ter fama, eu posso ter reconhecimento sem ouvir ninguém, sem me submeter a ninguém. Essa era a mensagem que aqueles super-heróis nos passavam. Eu tenho solução, eu tenho resposta, eu consigo resolver problemas, eu posso ser famoso, eu posso ser forte, e eu não tenho ninguém para dar palpite na minha vida. Isso foi a mensagem que uma geração cresceu ouvindo. Nós não precisamos de pai. Acontece que Deus nos deu um espírito de adoção que clama por paternidade. É anormal você não gostar de paternidade. As pessoas que se rebelam contra a paternidade, não é natural, porque o Espírito que habita em nós, ele clama, Abba, Pai. Ah, não, mas eu não gosto. Então tem algo errado com você, porque o Espírito que habita em você, ele naturalmente
clama paternidade, porque é o espírito do filho. Você consegue entender isso? E existe um processo que eu até explico melhor no primeiro livro, que se chama huiotesia. Existem 3 palavras que a Bíblia usa para chamar, quando se usa a palavra filho: a palavra teknion, a palavra teknon e a palavra huios. São 3 palavras, as 3 significam filhos, mas cada uma delas significa uma fase da vida de um filho. O teknion é um bebê, o teknon é um jovem, e o huios é um filho maduro. Não é um filho maduro em idade no novo pacto. É um filho que está apto, porque tem a estatura de Cristo, para administrar os negócios do pai. Mas no antigo pacto, o processo de huiotesia, que era o processo de tornar um filho maduro, acontecia para os judeus com 30 anos. Então, quando um filho atingia 30 anos, você imagina, ele tinha que esperar 30 anos, caminhando como filho junto do pai, para com 30 anos o pai falava assim: agora chegou o tempo, você está apto de administrar aquilo que eu tenho, e você poder dar legado, dar continuidade àquilo que eu construí. E é interessante que Jesus espera na vida dele esses 30 anos. Jesus espera esse tempo para que ele pudesse ser liberado pelo Pai e pela lei para cumprir um propósito. Isso me ensina, se o próprio Jesus teve que esperar, que todos nós precisamos de alguém nos conduzindo, nos balizando, nos ensinando, nos orientando, nos protegendo, para que um tempo se cumpra de amadurecimento. Amém? O reino de Deus, meus irmãos, é um reino de protocolos. Eu quero fazer dessa palavra nessa noite uma palavra num formato mais de ensino do que uma pregação. O reino de Deus é um reino de protocolos. E dentro dos protocolos de Deus existe uma estrutura de governo. E essa estrutura de governo é um assunto para homens maduros. Quando Deus cria todas as coisas, Ele coloca o homem para governar sobre todas as coisas. Ou seja, o homem, a versão masculina da humanidade, foi preparado para governar. O homem recebeu de Deus a responsabilidade de governo, mas o governo é colocado e confiado ao homem a partir do momento que ele tem maturidade para assumir esse governo. E quando eu falo de maturidade, eu falo de estatura em Cristo, não de idade cronológica. Porque hoje nós vivemos um tempo onde os homens de 30, de 40 anos são verdadeiras crianças. Sabe, quando o processo e os protocolos de Deus são quebrados, você atinge aquilo que é o fluxo natural da vida. Eu conversava com a Leila essa semana o quanto me assusta a realidade dos homens dessa geração que tem dificuldade de tomar decisões. São homens inseguros. E por serem inseguros, eles transferem essa insegurança às suas esposas. E essa insegurança que vem sobre a esposa, vem sobre a casa. E os filhos crescem num ambiente inseguro, porque homens que não sabem tomar decisão, homens que têm aversão ao risco, que preferem se acomodar numa estrutura de segurança humana, porque tem medo de enfrentar novos desafios. Só que a vida com Deus não é uma vida de segurança e estabilidade em coisas visíveis. Então é um conflito muito grande você querer viver o reino de Deus e buscar uma estabilidade externa em coisas. E a paternidade, ela entra nisso, porque a paternidade prepara meninos para serem homens. É um pai que produz no filho equilíbrio emocional. E nós vivemos uma realidade onde homens hoje não têm equilíbrio emocional, não sabem enfrentar os desafios da vida. E quando esses homens inseguros não enfrentam desafios na vida, eles acabam transferindo ansiedade para suas esposas. Então nós começamos a ver uma série de fatores acontecendo dentro da realidade da vida, que todos eles estão ligados à ausência da paternidade. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 2. Porque
Quando a palavra de Deus fala em governo, ela fala de autoridade. Repita comigo: governo está ligado à autoridade. E a autoridade está ligada a uma condição no espírito e não a uma posição natural. Você pode ser o presidente de um país e ter um cargo natural, mas não ter autoridade sobre esse país. Veja o que aconteceu com Michel Temer nesse final de mandato. Oficialmente ele é o presidente, mas ele não tem autoridade. O povo não o reconhece como autoridade, apesar dele ter a posição. Isso aconteceu por diversas vezes na Bíblia. Aqueles que detinham uma posição não tinham autoridade, porque a autoridade é uma condição no espírito. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus nos fez assentar acima de principados e potestades, ou seja, Ele nos deu autoridade sobre os demônios. Essa autoridade não é uma exclusividade de apóstolos, de pastores ou de quem usa o púlpito. Essa autoridade é de todos os sacerdotes. Quem são os sacerdotes? São os que pregam? São os que pregam? O que é o sacerdócio? É algo que Cristo conquistou na cruz. A palavra de Deus diz que Ele nos fez reis e sacerdotes. A todos. Olha para quem está do outro lado e fala: você é um sacerdote. Sabe o que o sacerdote faz? Ele manifesta a Deus as pessoas. Você foi chamado para manifestar a Cristo para todos que estão à sua volta. Você não precisa de um diploma teológico para pregar a palavra de Deus para o teu vizinho, para a tua família. Sabe por quê? Porque você tem um sacerdócio, você tem um comissionamento conquistado por Cristo. Ele rasgou o véu e tornou acessível a condição de sacerdote. Todos nós somos sacerdotes. Repita comigo: todos nós somos sacerdotes. Todos nós temos um sacerdócio. Amém? Agora, todos nós temos um sacerdócio. Agora, todos nós temos autoridade. Por quê? Se a nós todos foi liberado o mesmo poder, a mesma realidade no espírito, mas quando eu desconheço o poder que habita em mim, na verdade eu sou roubado de uma autoridade que me pertence, eu sou usurpado, é a palavra correta. Satanás, ele consegue espaço através da nossa ignorância, porque através da nossa ignorância, nós não chegamos ao discernimento da autoridade que está nas nossas mãos, disponível, que nós não usamos. Então, quanto mais de Cristo me é revelado, mais autoridade eu possuo, porque mais clareza eu tenho de quem eu sou. Repita comigo: eu preciso ter minha identidade restaurada, porque já está disponível, já está acessível. E a palavra de Deus fala que existe um outro protocolo para que essa autoridade funcione. No reino de Deus, toda pessoa tem que estar sujeita a uma autoridade. Agora, a autoridade para todo aquele que tem um espírito de rebelião parece algo ruim, mas a Bíblia fala, só é ruim para quem está disposto a desobedecer, porque na verdade ela protege para aqueles que obedecem. É a mesma coisa de um policial na rua. Ele não vai te incomodar, a não ser que você cometa um delito. Então quem se incomoda com o policial? Uma pessoa comum ou um bandido? O bandido. É a mesma coisa, a autoridade na vida daquele que tem uma identidade restaurada não incomoda, mas para aquele que vive um espírito de rejeição, de orfandade, que teve dificuldade com a principal autoridade, nós vamos entender isso mais para frente, que é a paternidade, ele sempre vai ter dificuldade com a autoridade. Toda rebelião, ela nasce da ausência da figura da paternidade, porque a primeira autoridade, preste atenção, a primícia é sempre que Deus estabelece um princípio que Ele quer que se reproduza. Qual a primeira autoridade que Ele coloca sobre a face da terra? É a paternidade. Ele dá a Adão a condição de ter filho e estabelecer a autoridade sobre uma família. Então o que Deus queria, Ele não deu a Adão uma condição de senhor. Ele não falou assim: olha, nós estamos começando hoje uma empresa, você vai ser o patrão de todo mundo que chegar depois.
Não. Ele não falou assim, olha, nós estamos começando um time de futebol e eu vou começar a trazer mais jogadores aí, você vai ser o capitão desse time. Foi isso que Deus fez? Não. Deus falou assim, eu vou te dar uma família. Eu vou te dar um ambiente chamado mulher. Um universo chamado mulher. Algumas nações que se chamam mulher. Tão grande vai ser a tua dificuldade de compreender a cabeça dela. Mas ela vai ter o poder de receber tua semente. E gerar aquilo que você tem. E dar luz ao que você tem. E dar vida ao que você tem. E você vai governar sobre ela. Parece pesado, não, a gente falar essa palavra? As feministas ficam arrepiadas. Porque o governo de Deus, quando Ele olha, é um governo que nasce de uma paternidade. Então quando Deus fala assim, ó, você vai governar sobre ela, você vai governar sobre os teus filhos, Ele não está falando de um senhor feudal sobre os seus escravos. Ele está falando de um pai sobre filhos. Cara, quem teve pai, e eu estou falando pai, vocês vão entender o que significa a palavra pai. Eu estou falando pai na sua essência. Eu não estou falando carrasco, eu não estou falando de pessoas com distorção na sua identidade, que descontaram suas frustrações nos filhos. Eu estou falando pai. Quem teve pai e não se sente protegido, amado, privilegiado por ter... Cara, eu olho para o meu pai, pena que ele não está aqui hoje. Eu não tenho uma lembrança ruim da minha vida. Meu pai me bateu, meu pai me corrigiu, meu pai me ensinou, mas meu pai foi pai. Sabe, meu pai trouxe para mim identidade, meu pai produziu em minha vida equilíbrio emocional, meu pai me deu a capacidade de enfrentar problemas, porque meu pai recebeu algo da parte de Deus que é a impartição de transferir imagem e semelhança. Deus cria o homem e fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E quando ele faz isso, ele coloca no homem o mesmo espírito que está sobre ele de pai, e fala assim, agora você vai multiplicar isso através da mulher, você vai gerar outros, e todas as vezes que você produzir isso, você vai transmitir o que você carrega, assim como eu estou transmitindo a você, você vai transmitir imagem e semelhança. Repita comigo, um pai transmite imagem e semelhança. Você consegue entender a força do que eu estou te dizendo? E Romanos 13:2 diz assim, todos, repita comigo, todos. A Bíblia não diz alguns, aqueles que são mais rebeldes, os que são imaturos, os que estão começando na fé, os recém-convertidos. Não, a Bíblia fala, todos devem sujeitar-se às autoridades superiores. Não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Portanto, quem se recusa a submeter a uma autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Quem tem dificuldade de submeter a uma autoridade traz condenação sobre si mesmo. Você está entendendo? Agora, esse padrão, por que tem tanta gente ferida hoje? Porque esse padrão de autoridade não é o padrão de autoridade de um patrão, não é um padrão de autoridade de um senhor, é o padrão de uma autoridade de um pai. O modelo de gestão de Deus, o sistema de governo de Deus, o sistema de autoridade que Deus começa e que Ele quer emanar sobre todas as áreas de autoridade é um sistema de paternidade. Todas as vezes que a Bíblia fala de governo, porque Deus nunca quis que o homem se tornasse escravo. Então todas as vezes que a Bíblia fala de governo, a Bíblia está falando assim, você vai aprender a cuidar de alguém como um filho. Um patrão, ele tem que olhar a pessoa não só como um funcionário, mas como um filho. Porque nós que estamos em Cristo temos a responsabilidade de emanar da mesma autoridade que vem dele. E a autoridade que vem dele é uma autoridade de pai. Toda autoridade que vem de Deus, ela flui de uma natureza paterna. Qual a dificuldade de um filho se submeter a uma autoridade paterna? Por que hoje os próprios pastores e teólogos confrontam a palavra paternidade?
Muitos deles têm dificuldade com seus pais. Eu não consigo ver lógica de alguém falar contra a paternidade. A paternidade nasceu da própria natureza de Deus. Sabe quem se opôs à palavra pai na Bíblia? Os religiosos. Jesus vem e começa a pregar, Jesus ensinava no templo, Jesus falava coisas incríveis, mas quando Jesus falou assim, ele é o meu pai, os caras ficavam arrepiados, loucos. Como que esse cara chama Deus de pai? Porque a religião sempre teve dificuldade de lidar com esse assunto, sempre teve dificuldade de ver Deus como pai. Queria pedir que vocês tivessem um pouquinho de atenção com as crianças, está bastante barulho. Então, quando nós temos essa dificuldade de compreender paternidade, nós temos dificuldade de desfrutar. A paternidade não é uma coisa opressora. Sabe, não tenta comparar a figura de uma paternidade espiritual com o teu patrão, com o teu chefe, não. Não é alguém para colocar regra na tua vida, não. É alguém que você desfruta. É alguém que você usufrui. É alguém para te dar destino, para transmitir imagem e semelhança. Esse assunto é tão importante que o primeiro lugar que Satanás ataca é dentro da própria igreja, quando se levantam pessoas que desconhecem o assunto e ministram a partir das suas feridas. Porque paternidade é mais do que um tema teológico. Paternidade é uma natureza impartida, e é impossível eu compartilhar de algo que eu não experimento como vida na minha vida. Todas as pessoas que eu me deparei falando mal desse assunto são pessoas que tiveram dificuldade na sua identidade como filho. Então é mais fácil eu criticar algo que eu não vivi do que entender a natureza de Deus como pai. Não é por causa dos abusos que tem do tema, não é por causa dos ensinos incorretos do assunto, que a paternidade não deixa de ser o sistema de governo de Deus. O processo natural de um menino a homem se dá através da paternidade, se dá através da observação de uma figura paterna na minha vida que tenha coerência no que fala para aquilo que vive. Isso transforma um menino num homem. Hoje, tenta-se transferir muita responsabilidade para a figura do homem. Esses tempos modernos é uma loucura. Cara, vocês me desculpem, às vezes as coisas que eu vou falar, não fiquem chateados comigo. Mas o pai que hoje é colocado para ele, que ele tem que trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, dar papinha para o neném, limpar a bunda do outro neném, lavar a louça, porque tem que ajudar em casa a fazer isso. E tem que ter tempo para brincar, para ouvir o filho, para estudar com o filho, porque se ele não fizer isso, ele não está tendo tempo de qualidade de paternidade. Eu falei, cara, e como que fazia a galera do passado? Que os homens saíam, iam para a roça, voltava tarde, dormia cedo, tinha 10 filhos, não tinha tempo com o filho. E nós não vimos uma geração anterior tendo crise de identidade porque não tinha pai. Não é isso que te torna um pai bom. Ah, eu comprei um brinquedo, eu saí com meu filho, fui andar de bicicleta. Agora tem gente passeando com o filho e fala assim, tempo de qualidade com o filho, vai andar de bicicleta com o filho, postando no Instagram. Não é disso que eu estou falando, não. Não é disso que o teu filho precisa, não. O que vai fazer diferença na vida dele não é o quanto você passeou no parquinho com ele, não é o quanto você jogou de bola com ele na grama, é o quanto você foi coerente na maneira que você trata a sua esposa, na maneira que você é com ele, naquilo que você vive na igreja e vive dentro de casa. Eu sei que os amém são poucos nessa palavra, porque é uma fuga para a gente querer ser bonzinho, comprar as coisas, fazer de tudo para tentar encobrir uma falta de verdade na maneira que eu me relaciono com ele. Eu sou de uma geração onde eu cresci vendo meu pai trabalhando muito, mas eu sempre amadureci observando ele. Meu pai sempre foi coerente. Eu nunca vi meu pai levantar a voz com a minha mãe. Eu nunca vi meu pai maltratar minha mãe. Eu nunca vi meu pai ter um princípio de desonestidade no seu comportamento. Meu pai sempre foi íntegro. Então meu pai ensinou para mim muito mais através do exemplo do que da conversa.
Meu pai perdeu o pai com 12 anos de idade, Lu. Ele não recebeu isso. Ele não foi um cara de ficar o tempo inteiro falando. Eu conversei muito mais na minha vida com a minha mãe do que com ele. Mas eu nunca tive dificuldade, porque ele foi pai. Ele foi íntegro. Ele foi exemplo. Ele foi coerente. Lá em casa não se falou palavrão nunca. Eu nunca vi meu pai falar um palavrão. Agora hoje, ministro do evangelho, fala palavrão porque, cara, se você não fala palavrão, você é muito religioso. Nossa, lá vai os crentes com mimimi. Qual o problema de eu falar um monte de palavra feia? Se a realidade de Cristo em mim não muda o meu comportamento, tem alguma coisa errada com esse evangelho. Se não muda o meu jeito de falar. Meu pai não era crente, mas ele tinha um vocabulário íntegro. Meu pai não era crente, mas meu pai não via filme pornográfico dentro de casa. Eu tive um verdadeiro homem de Deus convivendo comigo todos os dias na sua conduta, e isso me formou como homem. Como homem. Agora hoje, os pais substituem a incoerência fazendo um montão de coisa que não tem que fazer. Eu não estou dizendo com isso que se na realidade da vida de hoje, pelo tanto que a sua esposa às vezes precisa trabalhar para ajudar também, você não possa ajudar nas coisas de casa. Não, ajude. Ajude no que for preciso. Agora, não acha que você, não carregue o peso de que você vai ser um pai melhor pelo tanto que você faz de coisas. Muito mais do que fazer, é quem você é. Você transmite um espírito através daquilo que você carrega. Se o que você carrega é uma mentira, você pode fazer o que for, que você não vai transmitir identidade. Se o que você vive dentro de você é uma mentira, você pode levar na Disney 10 vezes por ano, que o seu filho vai crescer uma pessoa distorcida no seu caráter. Porque o pai, ele transmite aquilo que ele porta. Por isso, quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 11, ele diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu discorria como menino. Então qual o problema de ser menino? Nenhum. Repita comigo: não há problema em ser menino. O problema é você não chegar a ser homem. Ele fala assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu tinha um vocabulário de menino, eu fazia coisas de menino, eu tinha comportamentos de menino, eu tinha briguinha, eu tinha discussãozinha, eu tinha coisinhas de menino. Mas chegou um tempo na minha vida que eu cheguei a ser homem. E quando eu cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Então o que não cabe é para um homem continuar com um comportamento de menino. Eu aconselho pastores e homens todos os dias. Sabe o que eu mais vejo? Homens com comportamento de menino. Porque não chegaram a esse tempo de romper com as coisas de menino. Porque quem ajuda a construir e falar: meu filho, acabou esse tempo, já não cabe mais, é um pai. Não é amigo, não é a sociedade. Um pai fala assim: meu filho, esse comportamento já não cabe mais, deixa as coisas de menino, você já é um homem. Agora, quando uma pessoa não está sujeita a um pai, ela não deixa as coisas de menino. E numa geração de órfãos, nós vemos muitos homens que são meninos. São meninos na maneira de tratar suas esposas, são meninos na maneira de tratar com seus filhos, são meninos de tratar a sua vida e seus negócios, são meninos nas suas irresponsabilidades, nas suas dificuldades de enfrentar desafios. São meninos. Eu não estou falando aqui de pessoas que por uma eventualidade perderam seus pais. Porque você pode ter perdido o teu pai e ter tido uma figura paterna sobre a tua vida. Eu estou falando quando nós insistimos, pelas dores e feridas que passamos no nosso passado, a não nos sujeitarmos.
Ah, meu pai errou muito na minha vida, não quero saber mais ninguém dando palpite. Cara, isso só vai levar você a um cenário pior. Eu quero falar ao teu coração nessa noite, em nome de Jesus, me ouça. Se você continuar com essa situação de que porque no passado alguém te feriu e você não se sujeita mais, o maior prejudicado é você mesmo. Porque a palavra de Deus, nós lemos em Romano, quem não tem disposição a se sujeitar, recebe sobre si mesmo condenação. Você poderia falar assim, beleza, apóstolo, então porque você cresceu num ambiente saudável, você tem as suas emoções equilibradas, você foi formado como homem, então você também é pai, você não tem mais necessidade de ser filho. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala assim, todos estejam sujeitos à autoridade. A minha vida está sujeita à autoridade do apóstolo L. Eu não me movo sem a orientação e a direção dele. Isso me protege. Isso me faz caminhar segundo os protocolos do reino. Isso me faz prestar contas a alguém, ser cuidado por alguém. E não é difícil. Tem gente que olha isso, que parece que é condição de fraqueza, fala assim, nossa, o cara tem que pedir a opinião dele. Não, eu não tenho, eu gosto de pedir. Quem tem um pai, desfruta, não se sente obrigado. Ah, mas vocês sempre pensam igual? Não. Mas como eu aprendo quando eu tenho que colocar a minha opinião de lado para obedecer a dele? Como eu aprendo? Para ser pai, nós precisamos primeiro ser filhos. A escola de um pai é ser filho. Nós não podemos queimar etapa. Um pai sem preparação é um pai fora de tempo. E um pai fora de tempo é um pai prematuro. E um pai prematuro é um desastre. Eu vou repetir isso para você. Nós aprendemos a ser pais sendo filhos. Nós precisamos ser preparados para ser pai. Um pai sem preparação é um pai fora de tempo. Um pai fora de tempo é um pai prematuro. E um pai prematuro é um desastre. Pior do que ser órfão é ser filho de um pai prematuro. Um pai prematuro, ele transfere para o filho os seus temores. Ele transfere para os filhos suas frustrações. Ele transfere para os filhos, inclusive, os seus sonhos pessoais que ele não conseguiu realizar. Um pai prematuro, ele corre o risco de matar seu filho. Essa semana eu conheci um casal de pastores que mexeu muito comigo, fiquei impactado com a vida deles, santo. Sabe quando Deus te conecta a pessoas para te ensinar algo? E esse casal de pastores começaram a se relacionar, eles ainda não conheciam a Jesus. E quando eles estavam namorando, ele ainda um jovem, ele engravidou sua namorada, então ainda não era pastora. E eles decidiram por um aborto. E ele estava me contando o que aquele aborto produziu na vida deles lá na frente. O que é um ventre contaminado pela morte. Foi isso que Deus mostrou, pastora. O teu ventre está contaminado pela morte. O que gerou dentro do ambiente familiar, o que gerou na vida dos outros filhos, até que Deus falou com eles, olha, as enfermidades que estão vindo na casa, tudo isso, vocês precisam trazer à luz essa situação. Eles confessaram inclusive para a filhinha deles, que eles tinham feito um aborto. Eles se consertaram diante de Deus, eles pediram perdão ao Senhor. Eles reconheceram que aquilo tinha sido fruto de uma paternidade prematura. Porque uma paternidade prematura, ela é capaz de trazer morte aos filhos. Nesse caso eu estou trazendo um exemplo mais drástico. Mas você pode estar matando o seu filho, porque um pai prematuro, ele vê o filho às vezes como um concorrente. Ele vê um filho como alguém que está tomando o seu lugar. Ele não tem equilíbrio para entender, para transferir identidade, porque ele ainda não tem identidade. Então ele transfere as suas frustrações e inseguranças.
Olha porque é tão sério o período de preparação para o casamento. Olha como a corte protege a vida de uma pessoa, porque ela espera a maturidade e o tempo correto para que você possa dar à luz, para que você possa ser pai. Por isso nós estamos vivendo hoje uma geração de pessoas sem equilíbrio emocional, homens e mulheres desgovernados em suas emoções. Muito disso, não estou falando que são todos os casos, mas relacionados à ausência de um pai para transferir identidade, para dar destino, para dar muitas vezes uma opinião, um posicionamento. Eu queria te convidar a abrir lá na origem, Gênesis capítulo 1, versículo 26, a parte A. Gênesis 1, 26 diz assim: E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem. Deixa eu te perguntar aqui, quem foi que está conversando aqui que fala façamos? Por que esse verbo está no plural? A palavra de Deus diz que Deus fala façamos. Por que Deus fala façamos? Você concorda comigo que essa é uma conversa que acontece na eternidade entre a Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo fala: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quantos concordam que aqui se trata da Trindade? Amém? Beleza. Então eu te pergunto, qual que é a imagem da Trindade? Se Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem, qual que era a imagem? Qual a imagem da Trindade? Deus está falando assim, na reunião lá no gabinete do céu: Espírito Santo, o que você acha? Vamos criar? Vamos. Então beleza, todo mundo aqui de acordo, porque aqui no céu tem que ser consenso, é que nem lá no sonho de Deus. Então vamos fazer. Vamos fazer como? A nossa imagem e semelhança. Beleza, está feito. Qual é a imagem do que Deus fez? Vamos para frente, vocês não conseguiram me responder. Gênesis capítulo 5, versículo 3. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Vocês ainda não sabem qual é a imagem, mas Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Até aqui estamos de acordo? Então Gênesis 5, 3 diz assim: Adão viveu 130 anos e gerou um filho. Como? A sua imagem, conforme a sua semelhança, e pôs o nome dele de Sete. Calma aí, quem tinha feito a reunião para fazer alguém sobre a sua imagem e semelhança? Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. De repente você vê Adão, que é o primeiro homem, e fala assim: e gerou Adão um filho com a sua imagem, conforme a sua semelhança. Quem consegue captar qual o projeto de Deus na história? Qual é o projeto de Deus? Deus queria que Adão transmitisse a imagem de Adão para o filho? Não? Qual a imagem que Deus queria que Adão transmitisse então? A imagem dele, mas qual que é a imagem dele que vocês não me responderam ainda? Quê? Não, eu não ouvi. Vamos lá, de verdade que eu não ouvi. Vou recapitular o raciocínio. Quantos estão comigo aqui? Quantos estão entendendo para onde a gente está indo? Deus faz a reunião no céu. Estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles chegam num consenso de criar um homem, mas esse homem tinha que ser a sua imagem e semelhança. Até aí a gente fechou a conta, estamos fechados. Daí chega esse homem, o primeiro que foi criado. Daí diz assim: Adão viveu 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem. Calma aí, calma. Não sejam precoces nem prematuros, esperem. Ele recebeu de Deus a mesma característica de transferir imagem e semelhança. Isso é importantíssimo. O homem não perdeu isso até hoje. Homem,
nós carregamos dentro de nós identidade, até na genética. Nos nossos cromossomos nós impartimos até qual vai ser o sexo do bebê. Eu ia falar saxo, só errei. Estou melhor que o Thiago que falou da perereca lá na pregação dele. E depois tentou consertar, falou assim, não gente, ficou pior ainda, Thiago. Vamos voltar pro... É que a gente está falando de criar, de gerar, daí perereca, está tudo envolvido aí, né, Thiago? Só o Thiago entendeu o que eu falei agora, mas tá bom. Um pai transmite imagem e semelhança. Isso nós carregamos até hoje, a capacidade de transmitir imagem e semelhança. Amém? Homens? Beleza. Deus quer que nós venhamos... Vocês falaram que Deus quer que transmita... Que o projeto de Deus é que transmita a imagem do Pai. Quem falou isso? Vocês falaram agora. Agora vocês estão com medo? Vocês não acabaram de falar. Eu falei, qual imagem que é para transferir? Todo mundo falou assim, do Pai. Quem falou do Pai e agora está com medo? Levanta a mão, assume aí. Aí, vocês falaram do Pai. Então, se é do Pai, a pergunta que eu te faço é: era projeto de Deus que Adão transferisse a imagem dele para o filho, porque Adão era o pai? Era isso que Deus queria? Mas vocês têm que decidir o que vocês querem. Eu estou diante de uma situação que é o início da paternidade. Se a gente entender isso, a gente vai entender muitas coisas. Deus, de novo, Deus cria o homem à sua imagem e sua semelhança. Façamos o homem à nossa imagem. Aqui tem um projeto divino eterno. Deus é pai, e Ele cria o homem para ser pai, e com a mesma característica de transferir imagem e semelhança. Daí Adão tem um filho, e ele transfere para esse filho a sua imagem e a semelhança. Mas a chave da questão é: qual é a imagem de Deus? Porque se você não sabe qual é a imagem que Deus transfere, eu não sei, eu vou ficar perdido sobre o que Deus quer da minha vida. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Abra sua Bíblia na carta de Paulo, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Acharam? O qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito do quê? Toda a criação. Esse texto de Paulo, ele volta lá para o Gênesis. A gente está no Gênesis 1, depois a gente foi para o Gênesis 5. Entre o Gênesis 1 e 5, você não sabia me responder, Paulo entrou aqui no meio. Deus falou, façamos o homem à nossa imagem. Daí foi para o 5, o homem está transferindo e gerando a imagem. E daí Paulo fala assim, qual é a imagem de Deus invisível? Quem? De quem esse texto aos Colossenses está falando? De Jesus. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, Ele está falando, vamos fazer o homem à imagem de Cristo, com as características e os atributos de Cristo, porque o meu projeto é fazer Cristo a preeminência de toda a criação. Um dia Cristo vai tomar a humanidade por completo. Esse era o projeto de Deus. Então, quando Deus cria o homem, Ele não quer que o homem transfira a sua imagem. Ele quer que o homem chegue a um estado de maturidade, a estatura de Cristo, para que quando ele possa gerar, ele vai dar à luz a uma imagem e semelhança de Cristo. Então, o que é paternidade para Deus? É a capacidade de gerar a imagem e semelhança de Cristo através da minha vida. Então Deus me vê como pai. E se eu não consigo gerar alguém a imagem e semelhança de Cristo, como Deus vê? Se Deus entende o pai, aquele que é capaz de manifestar a sua autoridade e transferir imagem e semelhança, não do próprio homem, mas de Cristo. Quando eu não tenho a minha identidade de Cristo, eu não consigo transferir identidade para um filho, porque a identidade do homem está em Cristo.
A identidade do homem está em ser filho. Quando eu tenho a minha identidade restaurada, eu transfiro identidade, mas quando eu não tenho, eu não consigo entender a identidade de um filho. Um homem que não tem a Cristo, ele não consegue ter visão profética do futuro. Um homem que não tem Cristo não tem condições de dar destino a um filho. Um homem que não tem Cristo não tem condições de estabelecer governo sobre uma casa. Um homem que não tem Cristo, ele não pode, na concepção da palavra, viver o que a Bíblia chama de paternidade, porque a paternidade para Deus nasce da capacidade de transmitir a imagem de Cristo. Ou seja, um pai é responsável por gerar uma identidade de Cristo e não a de si mesmo. Filhos têm identidade. Eles não nasceram para ser aquilo que eu não fui. Eles não nasceram para dar sequência ao meu negócio. Eles não nasceram para continuar cuidando daquilo que eu estou tendo dificuldade para cuidar. Meus filhos não nasceram para realizar as frustrações que eu tive na minha vida. Meus filhos têm identidade. Quando eu estou em Cristo, eu tenho que alcançar em Cristo a identidade dos meus filhos, porque eu tenho responsabilidade como pai, de transmitir imagem, semelhança e dar destino. Sem uma revelação de Cristo, eu não sei quem sou. Se não sei quem sou, não estou apto a ajudar meus filhos. Alguém que se diz pai, mas não conhece a identidade do filho, não é pai. A Bíblia nos aponta essa realidade através da vida do faraó. Porque Deus escondeu a identidade de Moisés e do faraó. Os pais de Moisés sabiam que ele possuía um destino e arriscaram a sua vida para defender aquele menino da morte. E aquele menino então foi resgatado pela filha do faraó. Os hebreus chamam Moisés de Moisés e falam assim, resgatado das águas. Mas a palavra Moisés em egípcio significa filho. Você sabia disso? Quantos sabiam disso? Eu também não sabia. Quando Deus me falou isso, quando essa semana eu ouvi isso, eu entendi tudo. Eu entendi o que acontece quando Deus olha para alguém que não tem a Cristo, que não tem a capacidade de produzir identidade. Alguém que só gerou, mas não tem a estatura de Cristo para transferir destino, para transferir imagem e semelhança. Essa figura, essa pessoa, ela simboliza na vida de uma criança a mesma coisa que um faraó. A identidade de um filho, quando não tem um pai em Cristo, é ocultada do pai, o pai não sabe. Moisés tinha diante dos seus olhos, da sua casa, alguém que era chamado para ser o libertador do povo. Você acha que ele soubesse a identidade de Moisés, ele deixava Moisés crescer dentro da casa dele? Ele não sabia quem Moisés era. Ele chamava todo dia Moisés de filho, porque Moisés em egípcio é filho, mas ele não sabia quem era o seu filho. E por isso Deus oculta a identidade de Moisés do faraó. Se você não tem a Cristo, a identidade do seu filho sempre fica oculta diante de você. Sabe por quê? Porque se você não é um pai, a hora que o teu filho cresce, você se torna um perseguidor e não um protetor. Aquele que chamava Moisés de filho, foi quem perseguiu para tentar matar. Quantos filhos sofrem hoje a realidade de ter como progenitor um faraó e não um pai? Agora olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículos 23 ao 27. Hebreus 11, do 23 ao 27. Quantos estão aqui? Podem aguentar mais um tempo? Pela fé. Repita comigo, pela fé. O que é fé, senão o invisível? Moisés, aqui diz a palavra que pela fé, não olhando o natural. Repita comigo, não olhando o natural. Pela fé, Moisés já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Ou seja, pela fé, os pais de verdade de Moisés
sabiam da identidade dele e não temeram colocar sua vida em risco para proteger o destino do seu filho, porque um pai põe em risco a sua vida pelo destino do filho. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Cara, você entendeu esse texto? Tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo, eu estou falando de Moisés. A Bíblia está descrevendo Moisés. Como que Moisés opta pelo sofrimento de Cristo do que uma herança natural, se ele não tinha visto a Cristo? Como que Moisés opta por Cristo se Jesus ainda não tinha vindo? Qual que é a imagem do Deus invisível? Jesus, o Filho de Deus. A palavra de Deus diz que Moisés, cara, isso é muito louco. Daí vamos concluir. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme quando vendo como o que está escrito aí? Pelo amor de Deus, leia. Ficou firme como vendo o invisível. O que Moisés conseguiu ver pelo Espírito, que fez com que ele recusasse a identidade de filho do faraó, para aceitar a Cristo? A palavra diz aqui, no original, que recusou ser chamado de uios do faraó. A palavra que a Bíblia usa para descrever a recusa de Moisés, não foi porque ele foi adotado, não foi porque ele estava na casa com o menino. Ele cresceu como menino, ele viveu como jovem, mas na hora que foi para tomar posse da herança do faraó, ele falou: não, a herança que eu tenho, ela é invisível, você não é meu pai, você não pode transmitir imagem e semelhança para mim, porque você não tem a Cristo. Eu recuso toda herança visível e vou em busca do invisível que está em Cristo, porque a única maneira de gerar identidade em mim está em Cristo, e não com todo o tesouro que tem no seu palácio. Agora, olha a diferença disso para a paternidade que nós vemos hoje. As pessoas buscam uma paternidade que dê destino, uma paternidade que transfira imagem e semelhança, ou que projete o seu nome. Moisés trocou o visível pelo invisível. As pessoas hoje, elas buscam sempre prestígio, fama, reconhecimento, porque elas não têm noção que a paternidade, a única coisa que alguém pode ter para ser chamado de pai, é a natureza de Cristo para ser impartida. Se eu não tenho, não há paternidade. Para Deus não há paternidade, porque um pai transmite a imagem e a semelhança que é Cristo, e eu só posso transmitir isso quando eu alcanço a vida de Cristo através da perda da minha, porque eu não quero compartilhar da minha vida, eu não quero transmitir da minha imagem. O que eu tenho para impartir sobre meus filhos é o Cristo que habita em mim. Se eu não tenho, eu não posso, diante de Deus, me colocar numa posição de pai, porque eu vou impartir das minhas frustrações. Você entendeu, Bruno? Se eu não tenho Cristo formado em mim, o que eu transfiro são minhas frustrações, meus problemas. Então Deus fala assim: olha, você quer ser pai? Viva o processo de ser filho até que Cristo seja formado em você. Tenha paciência, espere. Se submeta, se sujeite a uma paternidade. Moisés escolheu ser maltratado como povo de Deus. Ele trocou uma herança corruptível por uma realidade invisível. Mas ele falou assim: eu prefiro isso, uma identidade de filho, do que ser chamado de filho por um pai que não pode me transmitir imagem e semelhança. Paternidade não é uma escolha natural, nem visível, ela acontece no Espírito. Deus une pessoas no Espírito, para que haja transmissão de imagem e semelhança de Cristo. Não é mérito pessoal. As coisas que são geradas no Espírito, elas são exatamente o oposto da realidade natural.
E por um total desconhecimento do reino, porque o reino não tem aparência visível, é de dentro para fora, as pessoas estão buscando como pais a faraós. Sabe, é como se hoje Moisés estivesse voltando correndo para o Egito, e correndo para os braços de Faraó e falando assim: papai, que besteira que eu fiz, eu quero voltar para os braços do papai. Você imagina essa cena? Moisés voltando para o Faraó. É o que hoje muitas pessoas estão fazendo, porque estão de olho no que é natural. Agora, se você quer identidade, você tem que buscar Cristo. E todo pai que está em Cristo, ele não procura o seu benefício pessoal. Uma paternidade espiritual genuína, ela reconhece que não tem mérito. E a única coisa que um pai natural, um pai espiritual faz, é transferir a identidade do pai, de Cristo, ao filho. Não é montar um exército pessoal. Não é angariar pessoas para o seu grupinho pessoal. Isso é paternalismo, não tem nada a ver com paternidade espiritual. A paternidade espiritual, ela reside na vida de alguém que perdeu sua vida, que Cristo vive nela, e ela conduz os filhos a Cristo e não a si mesmo. Um pai espiritual, ele não produz dependência dos filhos de si mesmo, ele leva esses filhos a uma maturidade em Cristo. E a relação que se tem é uma relação de honra e não de medo. É uma relação de amor. Eu tenho prazer de estar com meu pai, não de temor. Quantos estão entendendo? E a consequência desse ciclo de pessoas frustradas pela ausência de paternidade é que se tornam pais egoístas, amargos, destruidores de sonhos. Por quê? Por que egoísta? Porque eu tenho para mim, para os meus sonhos, e não para os meus filhos e para minha esposa. Vocês já viram maridos assim? O cara gasta uma grana para trocar o pneu do carro, porque ele quer colocar um pneu, uma roda de liga leve, mas não compra o uniforme para a criança ir na escola. Ele não sabe o que é ser pai. Ele acha que uma mulher e cuidar do cabelo e fazer a unha é frescura, mas ele compra uma televisão quando chega na época da Copa do Mundo e não pensa nem no valor que é. Parcela em 10 vezes no cartão, porque um pai que não foi formado em Cristo não sabe o que é dar vida por ninguém, é egoísta. Ele governa para si. Por isso que você precisa perder sua vida e ter Cristo formado em você. Isso te habilita a paternidade. Porque quando nós temos a Cristo, a palavra de Deus diz aos homens: amai as suas mulheres a ponto da sua vida por elas. Depois fala às mulheres: e mulheres, sejam submissas ao seu marido. Mas para qual marido? Esse que tem disposição da vida por ela. Agora eu te pergunto, mulher, quantas estariam dispostas a se sujeitar a um homem que está disposto a dar sua vida por você? Veja que as coisas no reino de Deus não tem opressão, é tudo no mesmo. Um homem que tem disposição de dar vida pela esposa, a esposa vai ter alegria de ser cuidada por uma pessoa assim. Agora, tem homem que não dá a vida, mas daí usa esse versículo de forma isolada para querer retomar a autoridade dentro de casa. A palavra diz que a mulher tem que ser submissa ao marido, viu? Usa o texto fora de contexto como motivo para pretexto. Se torna um destruidor de ambiente. Você já viu um pai que quando chega em casa, as pessoas ficam com medo, se sentem tristes, privados? Porque o pai não está bem. O pai não está bem, todo mundo tem que não estar bem junto com ele, porque ele destrói o ambiente. Jesus fala sobre esse processo numa parábola. Lucas capítulo 6, eu vou ler rápido para a gente encerrar, diz assim: e dizia-lhes numa parábola: porventura pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo aquele que for perfeito será como seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como pode dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, e não atentando você mesmo para a trave que está no seu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Não tem como você conduzir um filho se os seus olhos espirituais não estão abertos.
Para que eu possa conduzir alguém, eu tenho que primeiro permitir que o Senhor abra os meus olhos espirituais. Por isso, quando Paulo chega diante do rei Agripa, ele fala assim: ó rei Agripa, não fui desobediente a uma visão celestial, não uma visão pessoal. Eu não conduzo meus filhos a partir de uma visão pessoal, eu conduzo os meus filhos através de uma visão espiritual, porque se eu tenho a mente de Cristo, eu estou impartindo a imagem e semelhança de Cristo e não a minha. E em Cristo eu entendo que cada um dos meus filhos tem uma identidade. Eles não nasceram para ser o que eu não sou, eles nasceram para cumprir um propósito que está preparado por Deus desde a eternidade. E eu, como pai, com a mente de Cristo, eu consigo entender isso e preparar um caminho para que eles possam ir mais rápido do que eu fui. Isso é o papel de um pai. Um pai destrava a vida do filho. Um pai protege um filho. A relação de um pai e um filho é de amor. Se a relação que você tem com uma paternidade espiritual é de opressão, então não é paternidade. É um faraó. E deixa eu te falar uma coisa, onde nasceu a paternidade espiritual, e com isso eu termino. O projeto de Deus foi que todo pai natural fosse pai espiritual. Quem é a paternidade espiritual do Caio e da Bruna? Sou eu. Agora, a paternidade espiritual é um cuidado de Deus para quem é gerado no ambiente de morte. Como que fica uma pessoa que nasceu órfã? Ficou órfã. Como que fica alguém que foi perseguido pelo pai? Alguém que não teve a oportunidade de ter um pai que teve uma vida com Cristo. Então Deus levanta homens para estabelecerem essa figura paterna, não pessoal, não egoísta, mas que possam ter a Cristo para transmitir imagem, semelhança, destino profético. Por isso que quando Paulo cuida dos seus discípulos, e ele entende a realidade do novo pacto, Paulo era um cara, sou fã de Paulo, ele entende a realidade do novo pacto, ele começa a chamar os seus discípulos de filhos. Ele fala assim: porque o Senhor me fez perder minha vida, não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Então filhinhos, por quem de novo tenho dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Por que Paulo se fala assim? Porque ele sabia que a figura de um pai era dar a identidade e transmitir a imagem de Cristo e não dele. Ele fica contrariado quando fala assim: uns são de Paulo, outros são de Apolo. Ele fala: para com isso. A nossa responsabilidade como pais é formar Cristo em vocês. Então viver a paternidade espiritual é ter a oportunidade de receber identidade, destino, imagem, de ser conduzido a Cristo. Toda a paternidade está centrada em Cristo. Eu quero que fique bem claro para você essa noite: não existe paternidade fora de Cristo, porque Cristo é a imagem visível do Deus invisível, e um pai é responsável por transmissão dessa imagem. Se ele não tem Cristo, ele não tem nada para transmitir, a não ser as suas próprias frustrações. Apóstolo, eu vivi uma realidade dificílima, eu não tive pai, minha situação, eu quero te dizer, você está numa casa paterna. Nós temos um homem nessa casa que é o apóstolo L, que é um pai, e que tem espaço no coração dele, na vida dele, para quantos filhos forem necessários. Sabe por quê? Ele vai dar conta disso tudo sozinho? Não, porque ele soube ao longo da vida levantar filhos. Sobre esses filhos ele transmitiu a imagem de Cristo, ele transferiu a identidade de Cristo, e hoje tem outros filhos para ajudarem ele nesse cuidado de pai. Nós não nos assenhoramos sobre ninguém, nós não somos donos de ninguém. A paternidade é um sistema de governo de Deus que funciona a partir do serviço aos outros. Nós servimos ao corpo de Cristo sem esperar nada em troca. Sabe por quê? Porque a nossa recompensa vem do Senhor. Quantas vezes nós damos as nossas vidas? Quantas vezes nós abrimos mão do nosso conforto? Quantas vezes nós abrimos mão do nosso tempo em família para cuidar de gente que depois de dias ou meses se tornam ingratos e críticos com tudo aquilo que receberam? E isso nos frustra, nos dói? Não, porque nós fazemos ao Senhor, nós fazemos com amor, porque aquele que quer chegar no reino de Deus tem que entender que o seu maior chamado é servir.
E a autoridade no reino está ligado à sua disposição em servir. E toda autoridade, ela nasce e ela emana da pessoa de Cristo. Ele é aquele que a palavra diz que todo nome se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, porque Ele é a autoridade. Se eu tenho a Ele, eu tenho autoridade no Espírito. Se eu não tenho a Cristo, eu sou um faraó, eu domino pelo medo. Eu não quero que meus filhos tenham medo de mim, eu quero que eles tenham respeito. Eu não quero que meus filhos sejam o que eu não fui, eu quero que eles sejam aquilo que Deus os chamou para ser. Eu sei que esses dias são dias de Deus curar as nossas emoções, de Deus levantar homens maduros, porque isso não trata da tua vida, trata de uma geração. Curar a tua vida é avançar com o reino de Deus nesse tempo. E eu queria te convidar nessa noite a se colocar de pé, para que nós possamos orar juntos como igreja. Assim que nós encerrarmos aqui, eu vou estar lá atrás com os livros. Aqueles que quiserem, eu quero ter essa alegria de poder compartilhar disso com vocês. Eu começo com as dedicatórias mais longas, daí no final a gente vai cansando, vai falar assim: Deus te abençoe. Então os que forem primeiros recebem, brincadeira. Mas no final a gente vai estar podendo desfrutar desse tempo tão precioso. Esse tempo de ressurreição. Eu não sei o que você tem vivido nesses últimos anos. Eu não sei se a sua jabuticaba está murcha. Mas eu sei que Deus falou assim: é o tempo de dar novos frutos. É o tempo daquilo que estava a ser vida experimentar a ressurreição. Aleluia! É o tempo de uma nova compreensão sobre paternidade. Porque aqueles que aprendem hoje aqui como filhos, também serão pais de uma geração, e serão pais com uma identidade restaurada, que fluem de uma verdade. Amém? Eu falei um amém quase igual ao da Leila agora, eu percebi, né? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te damos graças nessa noite. Que incrível que é passear pela Bíblia e ver o teu propósito de Gênesis a Apocalipse. Manifestar teu Filho sobre toda a criação. A preeminência de Cristo através da paternidade. Pais que transmitem a Cristo e não uma identidade pessoal. E eu quero declarar uma noite de cura sobre as emoções. Eu quero declarar cura sobre os pensamentos. Eu quero declarar uma noite onde nós somos restaurados a uma identidade. Aqueles que foram feridos por autoridades no passado, que compreendam que um erro do passado não pode apagar uma verdade. O abuso de autoridade não significa que não seja necessário autoridade. Pai amado, e nessa noite nós entendemos que todos no reino devem estar sujeitos à autoridade paterna, não a um senhorio, porque a autoridade que vem do Senhor, ela vem para servir e não para se impor sobre ninguém. Ela vem para transmitir imagem e semelhança de Cristo e não de um ministério pessoal. Ela vem para produzir amor, proteção e destino. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida, sobre a tua casa, que você seja um pai de destino, que você possa transmitir por onde passar a imagem e semelhança de Cristo, que da tua vida possa emanar ressurreição. Eu declaro ressurreição, porque Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que está em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu declaro vida sobre o que está morto em ti, na tua família, no teu casamento, na relação com teus filhos, nas tuas finanças. Ressurreição e vida. Aquele que crê, diga amém.
Aplauda o Senhor. Aleluia.